Bom dia! Vamos para mais um devocional? Hoje nós vamos ler o capítulo 6 de 2 Coríntios, que diz assim: Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: Eu ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Ou seja, aqui Paulo está falando para eles não perderem tempo, né? Que está falando para receberem a graça e que não seja à toa, né? Não desperdicem o que vocês receberam, né? Que a graça de Deus não seja inutilizada pelo modo que vocês estão vivendo, né? Ele está aqui fazendo mais uma advertência, né? Aos coríntios. Ele meio que encerra, né, que o assunto, fecha o assunto do capítulo 5 falando isso, né? Hoje é o tempo favorável, hoje é o tempo que Deus está falando com vocês, hoje é o tempo que o Senhor preparou para entregar a vocês a graça dele, então aproveitem, que não seja em vão. E aí ele continua aqui colocando eles a par, né, de tudo que ele tem vivido, né, dos sofrimentos de Paulo, né? Então continua assim: Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito, ou seja, tomamos cuidado com o nosso viver, com o nosso testemunho, com o que as pessoas estão vendo, para que não sirvamos de escândalo, para que o nosso ministério não perca o peso que tem, né? Para que a palavra tenha peso, a palavra que sai da nossa boca tenha peso. Então, o nosso viver tem que ser de acordo com o que pregamos, né? Fala ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra ou por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui, né, é muito, esses versículos têm um peso muito grande, né, o viver de quem dá tudo de si pelo Evangelho, né, isso é o viver do cristão, né, somos chamados a isso, de independente das circunstâncias, né, apesar de ter motivos para estarem tristes, estão alegres, né, apesar de pobres, estão levando a maior riqueza a muitos, né, passando por humilhações, né? Ele fala que, apesar de sermos conhecidos, somos tidos por desconhecidos, apesar de termos honra, somos desonrados, apesar de, né, de termos boa fama, somos difamados. Então, são injustiçados, mas não desistem, estão ali perseverando, né? Ele começa falando em muita perseverança. Então, né, se você puder, lê com calma esses versículos, medita neles, porque aqui tem uma mensagem muito boa da parte de Paulo, né? E ele continua assim: Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós, né? Então aqui Paulo está sendo sincero, né? Né? Ele está triste com a atitude deles, então ele pede, olha, eu estou abrindo meu coração para vocês, estou falando como a filhos, né? Então espero que vocês tenham o mesmo afeto como igreja, né? Por mim. E aí ele finaliza, né, falando: o problema é da associação com os descrentes, mais uma advertência, né? Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade,
Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Aqui esse Belial, ele está falando do inimigo, né? Belial significa inútil, significa, né, algo sem valor, mas aqui no caso, né, é o inimigo, é o oposto de Cristo. Que há de comum entre o crente e o descrente, né, aquele que crê na palavra e aquele que não crê na palavra. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Então aqui ele fala sobre o jugo desigual, né? O jugo desigual é o quê? Se colocar em relacionamento com aquele que não pensa da mesma forma, que não crê da mesma forma, né? O que há, aí ele compara, né? O que há de comum entre o bom e o mal, entre a luz e as trevas, não tem como. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. Não tem como a luz e as trevas ficarem no mesmo ambiente. Então, da mesma forma, né, o jugo desigual age. Não tem como dar certo, né? Então, aqui é uma advertência, se afastem, né? E ele fala, porque nós somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que palavras do próprio Deus. Se separem, santifiquem-se. Santificar aqui no sentido de que não tocar em coisa impura, né? Então, a gente precisa se guardar, pois somos templo de Deus. E assim seremos recebidos por Ele, seremos aceitos por Ele, né? Então, que maravilhoso, né? Num grande dia a gente poder ouvir: vem, meu filho, eu te conheço. Eu sei o que você fez, eu me orgulho, né? Entra no gozo do teu Senhor. Ou então, que tristeza você ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É isso que vai decidir. É a forma como vivemos hoje que vai decidir o que ouviremos do Senhor. Né? Então, se queremos agradar ao nosso Deus, que nos ama, Ele nos ama, nós precisamos nos apartar daquilo que é impuro, daquilo que é treva, pois não há comunhão entre luz e trevas. Né? Então, que a gente, assim como Paulo, possa ter esse viver, né, de renúncia de nós mesmos, renúncia de tudo que é contrário ao que o Senhor deseja para nós, né? Então, fica aí essa advertência não só aos coríntios, mas na palavra de Deus para nós. Até a próxima.